Queridos irmãos e irmãs, a oferta da pobre viúva, tanto na primeira leitura como no Evangelho, tá bom? Qual que é a mensagem de hoje? Antes do Frei entrar na homilia, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tudo que o Frei falar na homilia, de ofertar, oferecer, dar, não tem nada a ver com dinheiro, com os bens. Não tem nada a ver com dízimo de paróquia, com ofertório da missa, fazer doação de bens para a igreja. Não tem nada a ver com dinheiro e com bens, tá bom? Quando eu falar ofertar, oferecer, dar, no sentido mais amplo do que isso, tá bom? Então esqueçam dinheiro, tá bom? Então vamos entrar agora aqui. O que as duas viúvas na oferta nos ensina? Os 3 ensinamentos, anotem aí. Primeiro, nós devemos ofertar a nós mesmos mais do que oferecer algo. O Frei vai repetir. Oferecer algo é bom, mas mais do que isso, oferecer a si mesmo, para Deus e para as pessoas. Tá bom? Segundo ensinamento, é aquela dinâmica de São Francisco de Assis. É dando que se recebe. Quando eu ofereço a Deus e às pessoas, eu recebo o bem e a graça de Deus das pessoas. Tá bom? É dando que se recebe. E o último ensinamento delas. Tudo que eu ofereço com amor, mesmo que seja pouquinho, para Deus e para as pessoas, se torna valioso. Oferecer, o modo como eu ofereço que é importante, oferecer tudo com amor, mesmo que seja pouquinho, tá bom? Nós vamos entrar nas leituras e entender melhor esses 3 ensinamentos das viúvas. Primeiro, ofertar a si mesmo, mais do que oferecer algo, né? Olha, na primeira leitura, a oferta da viúva também. Uma viúva pobrezinha ia comer o restinho que tinha de farinha e esperar a morte, ia morrer de fome. Mesmo assim, pela fé, ofereceu o seu único pãozinho ao profeta Elias. Ou seja, ela estava a ofertar ela mesma a Deus, a vida dela. No Evangelho, a mesma coisa. Jesus diz, a viúva ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Ou seja, a viúva estava oferecendo ela mesma, no templo, ela mesma. E Paulo em Hebreus diz, a oferta de Jesus, Cristo destruiu o pecado pela oferta e sacrifício de si mesmo. Até Jesus não ofereceu algo para nós, Ele ofereceu Ele mesmo, tá bom? Jesus fez a oferta dele. Então, por isso, mais do que oferecer coisas a Deus e aos próximos, devemos oferecer a nós mesmos, a nossa vida, nós mesmos. Tá bom? Esse é o ensinamento. Para entender melhor, o Frei vai dar um exemplo do que significa ofertar a si mesmo. Vocês vão entender melhor, tá bom? Uma mocinha já estava com 55 anos, 56 anos de idade. É mocinha ainda, né? É mocinha ainda, tá bom? Ela passou a vida toda cuidando do papai e mamãe, porque papai e mamãe eram enfermos, necessitava de cuidados todo dia. Então ela passou a juventude toda dela e depois um pouquinho mais cuidando do papai e mamãe. Até que depois, tanto cuidar com amor e carinho, os dois vieram a falecer. Conversando com ela, aí eu descobri um sonho que ela tinha. Ela disse, Frei, eu tinha um sonho, meu maior sonho era casar na igreja. Casar na igreja, de véu grinalda, tocar marcha nupcial, ter um esposo, constituir uma família. Bom? Mas ela era solteira. Bom? Ou seja, ela deixou de viver sua vida, de realizar seus sonhos para poder cuidar dos seus pais. Eu perguntei, tadinho, né? Mas ela falou, não, Frei, mas eu se fosse começar de novo, eu cuidaria dos meus pais de novo, né?
deixa o sonho realizar, depois deixa lá para o céu, né? Não tem problema, ela estava feliz assim mesmo. Então, ela não tinha vida social, nunca pôde arranjar um namoradinho, nunca pôde namorar, casar, porque ela deixou de realizar o seu sonho, de viver sua vida para viver para os seus pais. Isso é o que nós chamamos de oferecer a si mesmo, mais do que algo. Deu para entender? Tá bom? Vamos agora para o segundo ensinamento das duas viúvas. É aquela dinâmica de São Francisco de Assis, todo mundo conhece. É dando que se recebe. Na primeira leitura, a primeira viúva ali, a viúva ofereceu ao profeta Elias um pãozinho com um pouco de farinha que restava. Comeram, quando ofereceu para Elias, para Deus, aí comeram todos durante muito tempo e a farinha nunca acabou. Então, quando ela oferece um pouquinho, ela deu tudo o que tinha, ela recebeu em graça e bênçãos, nunca faltou mais comida. Bom? E depois, ali, no Evangelho, quando oferecemos com amor e gratuidade, nós abrimos o canal da graça, e acontece no Evangelho também. Se eu retenho tudo para mim, não ofereço nada, não ofereço nada para Deus, nada para as pessoas, é porque eu tenho. Se você tem, Deus não precisa dar. Tipo assim. Quando eu dou, ofereço para Deus, para as pessoas, eu me esvazio. E por estar vazio, Deus pode encher. Essa é a dinâmica da graça, tá bom? É dando que se recebe. O Frei vai dar um exemplo, partilhar um fato real, só que esse fato aqui eu já contei para vocês, então vocês vão escutar de novo, mas é que dá para entender melhor. Esse dando é que se recebe, tá bom? Na minha paróquia, onde eu fiz a primeira comunhão, tinha a Dona Cida, só que ela sofria de uma depressão profunda. E quem passou por depressão profunda sabe o que é. Você perde a vontade de viver, você perde, inclusive, as forças físicas. Bom? Até que um dia as amigas conseguiram levar a Dona Cida para a igreja, porque lá na minha paróquia tinha o sopão dos irmãos de rua. Então as voluntárias faziam de manhã a refeição, depois chamavam os moradores em situação de rua para almoçar. Era o sopão lá dos irmãos de rua. Bom? Aí colocaram a Dona Cida, quando está com depressão, você perde inclusive a força física. Deixaram a Dona Cida com depressão ainda, sentadinha na mesinha, só cortando tomate. Tomate, né? Estão cortando tomate para colocar na salada do almoço dos irmãos de rua. Então ficou cortando tomate. No dia seguinte levaram, cortando tomate. Aos pouquinhos ela foi percebendo que o tomate que ela cortava deixava o irmão de rua feliz, satisfeito, gostoso a salada, Dona Cida. Com o tempo, ela ficou curada da depressão. Bem? Qual que é a moral da história? Moral da história é isso, tomate é bom para depressão. Essa é a moral da história. Não é isso não, né? Moral da história, a partir do momento que ela passou a dar o seu tempo para Deus, oferecer o seu tempo para Deus, ela recebeu a graça da cura. É dando que se recebe, tá bom? Ao invés de dar o tempo para a tristeza, ela falou, não, eu vou dar o meu tempo para Deus, dando que se recebe. E finalmente o terceiro e último ensinamento das duas viúvas. Tudo que eu ofereço, mesmo que seja pouquinho, oferecer com amor. Aí se torna grandioso a minha oferta, bom? Olha, no Evangelho, Jesus observava como a multidão depositava suas moedas, o modo, né? Então, uma pobre viúva deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus observava
o como ela oferecia, o modo como ofertava, e não o quanto. O modo como a viúva ofertou impressionou Jesus, porque ela conseguiu transformar algo sem valor em algo valioso, somente através do amor, oferecer com amor, ofertou com amor e gratidão. Por isso, o mesmo pouquinho que eu sou, o pouquinho que eu tenho, o pouquinho que eu faço, mas oferecido com amor para Deus e para as pessoas, para Deus vale muito. Oferecer com amor, sempre, sempre, tá bom? Para terminar, um exemplo de oferecer com amor, mesmo que seja pouquinho, para as pessoas, para Deus vale muito. Esse fato aqui, eu já partilhei com vocês, então vocês vão ouvir de novo esse exemplo, não tem problema, tá bom? Eu partilhei no Dia das Mães, é um fato bonito com a minha mamãe, a dona Nelly, tá bom? Quando nós éramos crianças, lá são 7, papai e mamãe, são 5 filhos lá em casa, pequenininho. Tem 3 homens, uma mulher e um padre ali, né? São 5 filhos. Eu sou o penúltimo. Então a gente era pequenininho, eu lembro que geralmente no sábado à noite tinha canja de galinha. E eu achava engraçado que a minha mãe sempre falava quando tinha canja de galinha: deixa o pé da galinha para mim. Aí eu começava a rir, achava engraçado. Vocês gostam de pé de galinha ou não? Quem gosta de chupar o pé de galinha? É gostoso? Mas tem carne ali ou não? A minha mãe sempre deixa o pé da galinha para mim. Nota no outro sábado, deixa o pé da galinha para mim. Então eu achava engraçado. Nossa, a mamãe gosta de pé de galinha, aquela pele toda enrugada, tudo assim, né? Tá bom. Mais tarde, quando os filhos já cresceram, já casou, já está tudo encaminhado, tudo grande, né? Aí eu comecei a perceber que mamãe já não pedia mais o pé da galinha. Quando tinha frango ou canja, ela não pedia mais o pé da galinha. Tá bom? Só depois que eu fui perceber que, será que mamãe gostava mesmo de pé de galinha? Sim ou não? Então, porque ela não comia mais. A minha mãe, quando a gente é pequenininho, ela falava: deixa o pé de galinha para mim chupar, tá bom? Na canja. Ela fazia isso para poder oferecer as melhores partes do frango para os seus filhos, tá bom? Oferecer com amor. Queridos irmãos e irmãs, todos deram do que tinha de sobra, enquanto esta pobre viúva, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Diz Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.